Para aquecer a quantidade de massa m de uma substância foram consumidas 1.450 calorias. A variação de seu calor específico C, em função da temperatura θ, está indicada no gráfico abaixo. Nessa condição, o valor de m em gramas equivale a... Esse é o tipo de questão que a gente só resolve por um macete. Toda vez que eu tiver uma função, vamos dizer aqui, ó, em física, pensando, toda vez que eu tiver aqui y em função de x, e eu tiver um gráfico qualquer, o que eu percebo? Se eu definir aqui a área desde a função até o eixo x, eu vou definir aqui uma área específica, certo? Então, vou chamar aqui de área A. O produto entre essas duas variáveis, y e x, eu vou ter a equivalência a essa área achurada aqui. Agora, vamos parar para pensar o que essa questão está trazendo. Ela diz o seguinte: para aquecer uma quantidade de massa m de uma substância, foram consumidas 1.450 calorias. Ou seja, a gente vai ter uma quantidade de calor total fornecida para esse processo demonstrado no gráfico igual a 1.450 calorias. Ele fala que a variação de seu calor específico C, em função da temperatura, está indicada aqui no gráfico. Mas quando a gente trabalha com calorimetria, a gente está muito acostumado a ver um gráfico da seguinte forma: Δθ em função da quantidade de calor. E aqui a gente tem algo trocado. Nas ordenadas, em vez de aparecer Δθ, a variação de temperatura, está aparecendo calor específico. E nas abscissas, em vez de aparecer quantidade de calor, a gente está vendo aqui a variação de temperatura. Houve uma troca aí. E aí, fazendo uma correspondência com aquilo que a gente acabou de comentar sobre a área, vamos parar para pensar. Se eu tenho aqui C nas ordenadas e tenho variação de temperatura, ou θ, temperatura, nas abscissas, quando eu tiver C vezes Δθ, C vezes θ, eu vou ter aqui o quê? Se eu tiver um gráfico qualquer definido aqui em cima, eu vou ter novamente aquela situação que eu falei, de uma área. A área achurada aqui vai ser equivalente a esse produto C vezes Δθ. Só que a gente percebe o seguinte também: quando a gente está trabalhando com a equação fundamental da calorimetria, a gente lembra que é mc Δθ, correto? Ou seja, olha o que aparece aqui, C Δθ, que é exatamente isso aqui. Com isso, quando eu tiver uma área achurada aqui, eu vou estar trabalhando com o tal do C Δθ. E aí vamos verificar o que pode acontecer. Nós temos aqui, basicamente, por toda essa função, digamos aqui que duas figuras geométricas mais conhecidas. Vamos chamar essa primeira situação aqui de uma área 1, que vai ser equivalente a essa região achurada aqui, certo? E vamos ter aqui uma área 2, que vai ser desse retângulo, certo? Temos aqui, definido nessa área aqui, área 2. Tranquilo? E a soma dessas duas áreas, a gente vai ter que necessariamente vai representar a soma C Δθ das duas situações. Vamos separar aqui que vamos ter uma quantidade de calor Q1 para essa primeira situação da área 1 e uma quantidade de calor diferente aqui para a situação da área 2. Então, eu vou fazer o seguinte desmembramento. Quantidade de calor total, 1.450 calorias, é igual a Q1 mais Q2, que a gente vai por partes agora. E vou reescrever aqui, ó, Q1 é igual a M, é uma massa, vezes o C Δθ nessa primeira situação. Só que o C Δθ aqui, nessa primeira situação, a gente tem que vai ser a área desse trapézio. E a gente sabe que a área do trapézio vai ser igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Neste caso aqui, vamos ver o que a gente tem. Vou repetir aqui, ó, igual a M. E agora eu vou para C Δθ é igual a área 1. A área 1 vai ser base maior, 0,25, mais a base menor, 0,20, vezes, qual é a altura desse trapézio aqui? Ó? De 0 até 20, vai ser 20, dividido por 2, certo? Então, de certa forma, eu defini aqui qual é o valor de Q1. E aí, eu vou simplificar aqui, 0,25
mais 0,20 vai dar 0,45. 0,45 vezes 20 dividido por 2 vai dar 10. Ou seja, posso dizer que Q1 aqui vai ser igual, isso tudo, perdão, vezes M, né? Ou seja, vai ser igual a 4,5 M, certo? Então, já tenho o valor de Q1 definido. Agora, eu vou partir para o cálculo de Q2. Então, Q2 aqui, ó, eu vou falar novamente que é M vezes C delta θ. Só que agora, para essa nova situação que eu estou vendo aqui, vai ser a área 2, ou seja, vai ser essa área definida entre 20 e 60, que a gente vê claramente que é definida por um retângulo, onde teremos a base de 40 vezes a altura de 0,25. Então, vamos escrever aqui, ó, M vezes C delta θ, que aqui vai ser a área 2. A área 2 vai ser igual a base 40 vezes a altura 0,25. Com isso, teremos que a quantidade de calor 2 vai ser igual a 40 vezes 0,25, vai ser o mesmo que 4 vezes 2,5, vai dar 10, só que 10 M. Com isso, a gente já tem definido aqui, ó, Q1, a gente viu aqui, igual a 4,5 M, e Q2 igual a 10 M. E a gente já tinha chegado à conclusão de que a quantidade total de calor de 1450 seria igual a Q1 mais Q2. Dessa forma, a gente pode agora equacionar isso. Q1 mais Q2 é igual a 1450. Q1 a gente viu que é 4,5 M, mais Q2 é igual a 10 M, é igual à quantidade de calor total, 1450 calorias. Ou seja, 14,5 M é igual a 1450, e ao fim nós teremos que M vai ser igual a 100 gramas.